Bonjour, senhoras e senhores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é um blog, por que você deveria criar um, aonde se cria um blog e, por fim, algumas observações importantes. Logo depois da vinheta. É muito comum escutarmos em filmes, séries e até mesmo em propagandas de TV a palavra blog. Mas, na grande maioria das vezes, só temos citações dele, não temos uma explicação do que de fato ele é. Números 6, 0, 7, 8. Algum significado? Tenta olhar os números de cabeça para baixo. Diz blog. O assassino quebrou o celular dele, então o Monteiro teve que improvisar. Ligue para Van Pelt e veja se Monteiro tinha algum blog. Resumidamente, um blog pode ser um site ou uma parte de um site. E nele realizamos postagens de textos, imagens, vídeos e links. O principal objetivo dessa prática é ter um espaço online, onde a gente possa publicar conteúdos relacionados à educação, informação ou atrativos ao público em geral. Henrique, mas isso que você acabou de escrever não é o mesmo conceito de uma página de notícias ou um perfil das redes sociais? Entre aspas, sim, mas eu vou explicar o porquê de não ser a mesma coisa. Enquanto no blog tem um tom mais puxado para a primeira pessoa e até mesmo um dialeto informal em alguns casos, além, é claro, de ter outras características como poder tratar de temas variados com flexibilidade, ter uma dose maior de opinião do autor, ter uma interação maior com os leitores e as publicações são feitas por pequenas equipes ou por um indivíduo. Agora nos sites de notícias e nas redes sociais as coisas são um pouco diferentes. Vejamos os canais de notícias. Aqui o tom já é diferente, eles devem ser impessoais nas publicações. Impessoalidade essa que não está sendo muito levada a sério no dia de hoje, né? Que tem de jornalista querendo opinar na web é brincadeira, viu? Não que seja algo ruim, mas meio que foge da profissão, né? Em alguns casos é bom escutar a opinião do jornalista, mas em outros, nem tanto. Voltando à nossa lista. Além do tom não ser igual, as postagens devem ser objetivas, publicadas com uma frequência maior, e devem transmitir credibilidade e devem ser publicados por profissionais na área. Por fim, as redes sociais, o objetivo aqui é entreter, engajar e comunicar com o público de forma rápida. Henrique, mas isso tá errado. Eu já vi no YouTube, no Facebook, vídeos de até 2 horas ou mais. Sim, algumas redes fogem, entre aspas, da regra de rapidez. Eu digo entre aspas porque, mesmo que o vídeo seja longo, eu tenho que nos primeiros minutos engajar o meu público de forma rápida. Senão ele não vai querer ver o resto do vídeo. Por isso que é rápido o engajamento. Voltando. Aqui temos a presença das postagens curtas, vídeos, imagens, com foco na interação. Também temos um conteúdo mais informal e opinativo, muitas das vezes feito por pessoas comuns. E aqui as regras e o alcance das postagens é ditado pela plataforma em que ele está sendo publicado, através dos algoritmos. Agora que eu comentei sobre as características de cada meio de comunicação, fica claro como o blog é algo mais versátil e pessoal. Tá, mas por que eu deveria criar um blog? Seja você uma pessoa como um autônomo ou até mesmo uma empresa, aqui estão alguns motivos pelo qual você deveria criar um blog. Primeiro, você tem visibilidade nas ferramentas de pesquisa, como o Google. Segundo, publicando um conteúdo de qualidade, você passa credibilidade para o leitor. Acredite, a melhor coisa que tem é as pessoas acreditarem no que você diz. Terceiro, auxilia no marketing orgânico da sua marca. Se você vende algum produto ou presta um serviço, ao publicar conteúdos de boa qualidade sem parecer uma propaganda escrachada, o interesse de compra das pessoas vai ser algo mais natural e voluntário delas. Quarto motivo, você não fica dependente de redes sociais. Vamos supor, você tem todo o seu conteúdo focado em uma única rede. E se as regras dessa rede mudarem? E se essa rede cair? E se essa rede for banida do nosso país? Isso muito provavelmente pode abalar o seu marketing e divulgação. Agora no blog não. Dependendo de como você cria ele, de como você hospeda ele na internet, é você quem irá ditar as regras dele. Aproveitando o gancho, vamos falar sobre como criar um blog. Existem 4 principais maneiras de fazer isso. Você pode utilizar o blogger.com, que é uma ferramenta desenvolvida pelo próprio Google, muito boa para quem está iniciando e quer algo mais
simples, um pouco complicado, sabe? Agora, se você deseja ter mais ferramentas e flexibilidade, existem os criadores de site. Então, possibilidade de criar um blog. Aqui vai de acordo com a sua preferência. Há quem gosta de utilizar o WordPress, como eu, e há quem gosta de utilizar outras plataformas. Mas, se você quer um método mais simples ainda e não quer ficar editando o site nem nada disso, você pode simplesmente criar uma página e um blog já existente. Existem algumas plataformas na web que disponibilizam isso. Inclusive no meu blog também tem essa opção. Caso você queira experimentar, acesse o link na descrição e crie uma conta. Agora, o último método, considerado por muitos o mais difícil, é a programação. Se você tem conhecimento em programação em web, saiba que é possível criar um blog do zero com isso. Por falar nisso, criar dessa maneira é algo tão difícil que a pessoa que tem conhecimento em programação web cobra um valor bem alto pelo serviço. Agora, alguns avisos finais. Vamos supor que você cagou por esse último método aqui e escolheu um desses três. Ainda assim é importante que você saiba, no mínimo, um pouquinho de programação em web. Henrique, não precisa disso não, pra que eu vou usar isso? Cara, não importa o método, programação quebra um galho danado. Muita coisa no design do site, no funcionamento dele, você só consegue personalizar através de linhas de código. Por isso, se dá o trabalho de pesquisar como funciona a programação em web. Henrique, se eu utilizar a inteligência artificial para programar por mim? Sim, é possível fazer isso. Algumas plataformas até criam sites com inteligência artificial. Mas vamos trocar uma ideia aqui, vamos fazer uma comparação. Eu vou comparar as inteligências artificiais com um assistente. E nós, usuários, vamos comparar com um chefe. Um assistente não tem a função de auxiliar ou assessorar alguém em uma atividade. E nesse caso, esse certo alguém seremos nós, o chefe. Quase sempre, em toda empresa, o que acontece? O assistente é treinado pelo chefe ou por alguém que está acima do assistente. Ele constantemente deve ser treinado e constantemente seu trabalho é verificado para saber se ele executou a atividade de maneira correta ou errada. E uma coisinha, o assistente não fica com a atividade mais complexa e nem com a mais importante. Ele fica com a mais trabalhosa e a mais chata. Claro que alguns assistentes se destacam e assumem responsabilidades mais importantes, mas estamos falando de inteligência artificial, um assistente virtual. Diversas vezes você vai ter que ensinar para a inteligência artificial como você quer que o trabalho seja feito. E se você usa a versão gratuita assim como eu, você vai ter que corrigir muitos trabalhos do chatbot. Se não acredita em mim, pergunta para o seu chatbot qual é o principal objetivo e a função dele. Provavelmente ele vai responder que eles são um assistente virtual. Mas Henrique, eu uso a minha inteligência artificial para me ensinar coisas, ser o meu professor particular, não sei o que. Vamos voltar na comparação? Quando você chega no chatbot e diz: você é um professor de física, preciso que você me explique as leis de Newton de forma simples. Isso seria o mesmo que você chegar em um assistente e falar: preciso que você estude as leis de Newton pela internet. Me faça um resumo bem simples, como o de um professor de física. Se você não fizer isso, eu te demito. Eu quero que você entenda uma coisa: por mais que a inteligência artificial tenha acesso a muita informação, se você utiliza a versão gratuita, ela vai te responder de fato como um assistente te responderia. Eu ainda não tive a oportunidade de experimentar a versão paga, mas pela minha experiência com a gratuita, eu te deixo o seguinte conselho: comece a tratar a ferramenta como um assistente. Evite mandar ela fazer coisas complexas, que você não tem certeza se o resultado final está certo ou não. Porque ele só está te respondendo para que você não deixe de utilizar a ferramenta e compre a versão paga. Então, resumidamente, antes de pedir para o chatbot fazer algo, pense: você pediria a mesma coisa para o seu assistente? Essa tarefa é muito complexa e difícil para ele? Saiba que não vale a pena pedir coisas que você não sabe se o chatbot executou de forma certa ou errada. Última observação. Essa eu já escutei sendo falada por diversos empresários. Inclusive eu vi pessoalmente Paulo Tenório falando isso em uma palestra aqui em Sete Lagoas. Ah, não, do caralho. Foque em deixar seu conteúdo ou produto acessível para mais idiomas. Se você vai criar um blog, um site ou um aplicativo, seja o que for, crie versões em outros idiomas dele. Faça questão de criar, ao menos em inglês e espanhol, já que elas estão no top 10 de línguas mais faladas no globo. Henrique, não sei inglês nem espanhol, o que eu faço? Sério? Na sua roda de amigos não tem uma pessoa que saiba outra língua? E mesmo que não tenha ninguém, que eu acho meio difícil, você pode pagar para uma pessoa fazer as traduções. Começou a ter um lucro no negócio? Invista em tradução.
Posso usar o Google Tradutor e as IAs para isso? Depende, você sabe inglês ou espanhol? Não? Então não usa. Já foi provado e eu digo isso por experiência própria. Inteligência artificial e o Google Tradutor não sabem interpretar expressões culturais, gírias e tons de frase. Uma mesma frase pode ter mais de um significado dependendo do tom e do contexto em que você escreveu ela. Muitas vezes a IA e o Google Tradutor vão interpretar de forma errada um texto, pois eles vão interpretar o sentido literal da frase, o que acaba tornando o resultado final pouco preciso. Traduções de documentos legais, instruções médicas, são alguns exemplos de textos em que não é aconselhável fazer traduções automáticas. Além de ter um texto com tom artificial, é bem provável que ele vai interpretar algumas frases de forma errada. Cara, o MrBeast paga uma grana para deixar o conteúdo do canal dele acessível em vários idiomas. Você vai querer mesmo limitar o seu conteúdo ou produto a apenas um idioma, mesmo você tendo grana para mudar isso? Pensa nisso. Aproveita e clique nesse vídeo aqui onde eu falo sobre o blog do canal. Ou nesse outro onde eu comento sobre a nossa loja que eu tenho virtualmente no meu site. Futuramente eu planejo criar um vídeo para cada método de criar um blog que eu citei aqui hoje. Muito obrigado por perder o seu tempo comigo e tchau, tchau. Cara, agora que eu percebi essa foto que eu postei aqui, eu tô parecendo o Jailson Mendes, velho.